acho que eu já nasci fascinado por ciência. Uma dessas histórias aí de sorte, né? De alguém que desde muito pequeno se identifica demais com uma coisa. As coisas que eu mais queria ganhar de presente na vida eram aqueles laboratórios de química da Guaporé, sabe? Aquelas caixas que na época vinham com 40, 50 reagentes, tinha muito menos preocupação com segurança, né? Então você tinha até tubo de ensaio de vidro, aquilo era o meu presente dos sonhos, né? Eu adorava também enciclopédia, aquela enciclopédia dos bichos. Desde que eu me entendo por gente que eu achava que eu queria ser cientista, que na verdade facilitou a vida de não ter dúvida e ficar procurando que faculdade e tal. E dentro de ciência, o que eu gostava mais era essa parte biológica, mas também a parte das moléculas, né? Eu gostava de bicho e planta, mas eu gostava de célula, de molécula e tal, e aí eu resolvi fazer biologia. E assim, teve alguma influência de pessoa, ou teve estímulo da família para esse interesse? Bom, te deram kit de pesquisa. Na verdade minha avó, sempre que viajava, ela viajava de vez em quando para fora do Brasil e perguntava o que eu queria. Eu falava para ela que eu queria uma química, e ela trazia para mim uma química. Eu chamava de uma química, né? Ela trazia um kit de química da França, sei lá de onde, enfim, eu tive essa sorte. Meus pais não têm nada a ver com ciência, mas sempre tiveram um respeito enorme pelas vocações ou interesses dos filhos, né? Então, na verdade, nunca, se não estimularam diretamente, também não inibiram, né? Então, tem bons professores que fortaleceram o gosto por disciplinas e tal, enfim, mas acho que sempre foi uma coisa minha na verdade eu sou o único cientista na minha família, não tem uma outra pessoa. A média é essa, né? A média não é... Na verdade não, tem dinastias. Na verdade, ciência, como outras profissões, como, né, se for ver entre artistas, talvez na média, se você for olhar... Está falando na média da população. Na população, se for olhar, claro, na média as famílias têm 0 ou 1 cientistas, né? Mas se você for olhar entre os cientistas, muitos vêm de famílias de cientistas, do mesmo jeito que, né, artistas vêm de família de artistas, músicos vêm de família de músicos, atletas vêm de família de atletas. Então existe você ter pais cientistas, né? Talvez você possa colher depoimento aqui de alguém que tem, né? A Bettina Malnick, uma colega, por exemplo, a Alicia também, enfim. Mas eu não tinha essas referências, então foi uma coisa... Fiz vestibular para biologia, né? Lá entrei na UERJ, que é Estadual do Rio de Janeiro, e logo no início do curso eu vi que o meu grande interesse mesmo era essa parte mais celular e molecular e não a parte de organismo, né? E desde cedo eu fui procurar estágio, iniciação científica. As aulas, em média, não eram altamente estimulantes e por isso o laboratório, né, era mais atraente, e desde cedo eu fui para o laboratório. Eu fiz iniciação científica numa área um pouco exótica, que era estudar reações químicas que eram semelhantes às que podiam ter acontecido na Terra primitiva. Mas aí era uma coisa que era um pouco árida para mim, porque era só química mesmo, não tinha nenhuma proteína, não tinha DNA, eu queria essas coisas mais de genética e tal, e aí eu, depois de concluir o curso, eu fui fazer mestrado nessa área agora de genética e biologia molecular. Eu fiz mestrado na UFRJ, trabalhando com protozoários, genética molecular de protozoário, leishmania. Depois disso, eu fui fazer um doutorado nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos e fiz doutorado em Harvard. Continuei trabalhando com genética molecular de leishmania,
mais um outro contexto, num outro grupo. E depois do doutorado eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos também, em um outro departamento de Harvard, com um outro orientador. E aí eu passei a trabalhar com um assunto que eu estudo até hoje, que é biologia molecular e celular de bactérias. Então, em cada etapa da minha formação, eu troquei de orientador e troquei um pouco de assunto, né, que é uma coisa que eu pessoalmente sou um pouco tendencioso para avaliar isso, porque foi a escolha que eu fiz, mas eu acho uma maneira valiosa de você fazer a sua formação, porque esse é o momento de você aprender, né? Então, quanto mais exposição a diferentes maneiras de pensar, diferentes assuntos você tiver, mais versátil, mais rica fica a sua formação, para depois, né, quando você termina, né, em geral, na nossa área, você hoje em dia só é contratado para ser um pesquisador independente depois de um pós-doutorado, né? Isso acontece quando a gente está com 30, 35 anos de idade, mas aí você ainda tem uns 40 pela frente, né? Então tem que pensar nessa trajetória de cientista como uma maratona. Então esse primeiro período formativo, acho que você não tem que ter pressa. As pessoas às vezes fazem isso como se fosse um sprint, né? Querem já sair, né, do doutorado já com uma pessoa que acha que já está, né, já fez uma contribuição enorme, quando na verdade é onde você vai estar começando, né? Então acho que aí, quanto mais variada for a sua formação, antes de você começar a atuar de maneira independente, melhor. Acho que nesse resto da maratona aí vai te dar, né, mais fôlego, né, vai te dar uma maior capacidade de se reinventar, né, porque precisa. Depois que eu terminei minha formação nos Estados Unidos, eu sempre quis voltar ao Brasil, e aí não houve, né, dúvida de que eu deveria voltar para São Paulo por causa da FAPESP. Então, a FAPESP, por ter um programa constante, né, de alto nível de financiamento e oportunidades como, por exemplo, a Bolsa Jovem Pesquisador, fizeram com que eu não tivesse dúvida de que tinha que ser para São Paulo. Então, eu vim para São Paulo porque eu achava que aqui eu poderia ter condições para, né, desempenhar de maneira responsável a minha profissão, né, ao invés de ficar correndo atrás de falta de luz e falta d'água, como, né, acontece lá, né, no sistema federal, enfim. E as condições de trabalho, até hoje em São Paulo, apesar de todas essas crises e tudo, são comparáveis às condições de trabalho nos Estados Unidos. Acho que a gente tem luxos enormes aqui, inclusive o luxo de fazer pesquisa básica, que aqui ainda é, né, seu projeto sendo bom, você tendo um bom currículo, você escolhe o que você quer fazer. Fora do Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, onde for, hoje em dia você precisa, né, tem uma pressão muito grande para você justificar a sua pesquisa com base em uma aplicação relativamente próxima, né, o que acaba sendo meio que um jogo de enganação, mas está lá, entendeu? E isso faz com que as pessoas mudem de assunto, porque aumenta a chance de elas serem financiadas, não necessariamente gera, né, melhoras para a sociedade de maneira proporcional. Então, de repente, nos Estados Unidos, a coisa das bactérias que eram usadas como armas biológicas virou uma prioridade, de repente, né? E aí, dezenas de laboratórios largaram a sua bactéria, né, modelo não patogênica, para trabalhar com Francisella e outras coisas, que é uma coisa que não tem nenhum valor, né, não tem nenhuma, né, importância em saúde pública, né? Então, se descobriu várias coisas, talvez ajude, né, o exército americano a se proteger em uma situação, mas, enfim. Na verdade, eu queria exatamente, essa sua pergunta me dá a oportunidade de falar que o que eu acho mais importante na hora de fazer pesquisa não é em si a metodologia, né? O que eu estudo, eu prefiro descrever do ponto de vista do fenômeno em si, né? Eu tento entender como que as células bacterianas elas se reproduzem, que é uma coisa que, do ponto de vista mais macroscópico, se conhece há 100 anos, a fissão binária que é ensinada nas escolas, né? Todo mundo aprende isso. Então, a questão, na verdade, para o meu grupo e para vários outros espaços pelo mundo é como são as reações químicas, bioquímicas que executam esse evento que a gente consegue ver no microscópio como, né,
o estrangulamento de uma salsichinha formando duas salsichinhas, né? Ao longo da minha formação, eu acabei, por causa dessas mudanças, sendo exposto a uma variedade bem razoável de abordagens experimentais, né? Então, eu comecei trabalhando com essas reações não enzimáticas, então era química pura, com extrações e medidas de traçadores radioativos e coisas que eram até pouco glamurosas, eu achava, né? Então, eu queria mudar e aprender mais eu queria aprender biologia molecular, que na época que eu estava na faculdade era a fronteira, né? Então, e aí eu mudei no mestrado, fui trabalhar com biologia molecular, então fazer PCR, que na época que eu estava, né, fazendo o mestrado, eu estava acabando de chegar no Brasil, era uma técnica, né, revolucionária ainda, que ninguém quase dominava, enfim, clonar um gene. A primeira vez que eu clonei um gene, eu cheguei em casa falando para minha família, né? Então, trabalhei bastante com biologia molecular, talvez seja a minha maior experiência em termos metodológicos, e aí no pós-doutorado eu senti exatamente a necessidade de aprender coisas novas, metodológicas, né? Além da pergunta mudar em si, mas eu fui aprender mais sobre microscopia de fluorescência, estudar células vivas, na verdade, a dinâmica das proteínas na célula viva, usando GFP, microscopia de fluorescência chamada de Lifetime Microscopy, que é uma ferramenta hoje em dia muito útil e que pode fazer a gente conseguir entender a bioquímica que está acontecendo, as reações bioquímicas que estão acontecendo dentro da célula, né? Que, em geral, a gente, até recentemente, tinha que isolar os componentes da célula para fazer a bioquímica no tubo de ensaio, extrapolar o que se encontra no tubo de ensaio para o que está acontecendo dentro da célula. Hoje em dia, as técnicas de microscopia se tornaram tão poderosas que você consegue, né, inferir essa bioquímica olhando diretamente uma célula que está lá inteira e viva, né, sob o seu microscópio, né? Então, parte do que eu faço hoje em dia, né, o que eu faço hoje em dia, na verdade, combina, de certa forma, né, essas experiências. É uma microscopia de fluorescência, né, não deixa de ser, mas esse é o nome que se dá hoje em dia em inglês para esse tipo de microscopia é Live Cell Microscopy, porque você está olhando, você não fixa mais, não usa anticorpo, não tem, né, você tem a possibilidade de ver, né, as moléculas em ação dentro da célula. Só para você ter uma ideia, eu acabei de passar um mês em um laboratório de Harvard fazendo aí um micro sabático para me atualizar e aprender a fazer monitoramento de moléculas individuais de proteína que estão se movimentando na membrana da bactéria. Então, eu quero poder, na verdade, avaliar se elas se movimentam de maneira aleatória, se elas têm, né, um lugar para onde elas querem ir, né, o que indica, na verdade, se elas têm um lugar que as organiza, isso indica alguma coisa sobre como essas reações estão acontecendo dentro da célula. Então, hoje em dia, a gente consegue seguir uma molécula individual de proteína e ver, né, se ela anda de maneira aleatória ou direcionada, rápido ou lento, né, se ela para. E se ela para, será que é porque ela está agora atuando no seu substrato? Isso tudo em cultura de tecido. Numa célula de bactéria, na verdade. Eu estudo bactérias hoje em dia. E você consegue olhar isso, você tem que olhar, né, em células individuais, né? Ali você coloca... Esse microscópio está associado a um programa de computador que faz essa... na verdade, a análise toda é feita a posteriori e você, né, tem programas e tal que não são muito pesados, mas tem que ter um tanto de conhecimento para você poder... Tem um olho humano ainda muito grande para poder selecionar o que é um bom dado, do que não é, enfim. Então, o que eu quero entender é quais são as proteínas que estão envolvidas nesse processo, como que elas se organizam, né? Como, por exemplo, que elas sabem que o lugar certo de dividir a bactéria é no meio, né? As bactérias, elas... se divide de maneira simétrica. Então, de alguma maneira, esse aparato bioquímico dentro da célula consegue distinguir onde é que é a cintura da bactéria, onde é que é o umbigo da bactéria. Tá? Porque se ela dividir errado, na verdade, não é bom porque ela não vai particionar os seus componentes de maneira equitativa, né? Só que o fato de não ser bom não necessariamente, né,
te confere, te explica o mecanismo pelo qual a bactéria consegue fazer isso, né? O que a gente tenta entender exatamente é como que a bactéria sabe onde é a cintura dela. Por que ela só divide, na verdade, na hora em que ela já replicou o seu DNA? Por que ela não divide 20 minutos mais cedo, né, e pega o DNA ainda no meio da replicação e causa uma catástrofe, né? Algum mecanismo ali existe, né? E o que a gente tenta entender exatamente são esses mecanismos. A questão das técnicas, só para completar, ela é acessória. Na verdade, a gente vai atrás das técnicas na medida em que elas se tornam úteis para a gente seguir no próximo, né, passo dessa temática, né? Quando a gente chega num beco sem saída e fala, caramba, chegamos nesse ponto, a gente não consegue avançar mais, será que tem uma técnica que a gente ainda não domina que nos ajudaria a avançar um pouco mais? E aí a gente vai atrás de aprender ou colaborar para incorporar essa nova técnica. Mas a minha visão é que você tem que ter a técnica como um acessório e a pergunta ser o que norteia a sua pesquisa. O que a gente pode aprender sobre os processos que controlam o crescimento da célula bacteriana? Em teoria, talvez alguns dos princípios possam ser extrapolados porque acontecem em células eucarióticas, em células cancerosas. Eu devo dizer que esses aspectos aí de regulação do ciclo celular, da reprodução, da citocinese, que é o processo de divisão em si, entre bactérias e células eucarióticas são bem diferentes, né? Mas algumas ideias aí, princípios gerais, acho que se aplicam. Tem gente trabalhando nisso? Na verdade, na área de câncer tem muitíssimo, né? A proteína, na verdade, alguns alvos da quimioterapia do câncer, né, já de muitos anos, são exatamente proteínas que controlam esses processos. As maiores inspirações, para mim, foram os cientistas que são chamados criadores da era da biologia molecular, que é a era que veio após a descoberta da estrutura do DNA, que foi permitida, né, por se conhecer a estrutura, mas aí foi o momento em que as pessoas passaram a tentar entender como é que aquela estrutura explicava o fato do DNA ser o portador da informação genética, né? Então, foi quando se descobriu, né, como é que o DNA se replica, como que o DNA, na verdade, produz a informação que depois é traduzida em proteínas. E aí houve uma geração inteira de cientistas que foram fundamentais nisso, como, além do Watson e do Crick, né, teve François Jacob, Jacques Monod, Max Delbruck, Sidney Brenner, tem todo um grupo desses cientistas que foram instrumentais aí nessa área, e dentre eles o Crick é o meu ídolo pessoal, foi a pessoa com quem eu mais me identifiquei, por diversas razões, por ter feito contribuições incríveis. Ele é muito conhecido pela estrutura do DNA, talvez menos do que o Watson, porque o Watson é uma personalidade mais polêmica, viveu mais, mas o Crick foi tão importante quanto o Watson, cada um com a sua importância, e o Crick seguiu fazendo contribuições incríveis, né? Quase a intuição do Crick sobre como as coisas funcionavam, uma coisa impressionante. Então ele fez, por exemplo, ele junto com o Sidney Brenner provaram que o código genético era lido em trincas, muito antes de a gente conseguir imaginar o sequenciamento de DNA, né? Ele também foi a pessoa que intuiu a presença me lembrando da minha formação, isso aí foi um cálculo, não foi meio calculando? Então, o cálculo, na verdade, já era um bom balizador de que deveria ser em torno de 3. Então, até... Quando eu estudei, eu em 1970, eu é interessante. Estava na dúvida se era 3 ou 4, mas aí estava quase todo mundo seguro que eram 3. Isso. Você podia fazer aí, né, o cálculo é simples e você podia, a partir do cálculo, argumentar que era provável que fosse 3. 2 era impossível, né, mas 3 era demais também, né? Então, e a ciência requer que você, né, produza evidências de que uma coisa que faz sentido a partir de certas
premissas, né, lógicas, de fato está acontecendo. A natureza, na verdade, às vezes ela é mais barroca do que a gente imagina, porque ela exatamente não foi desenhada por um criador, né? Essa complexidade excessiva é um sinal de que né, o que a gente tem hoje né, foi derivado da construção improvisada, né, um puxadinho em cima de uma coisa que já existia, né, que aconteceu de maneira, né, aleatória via mutação e seleção, né? Enfim, o Crick, junto com o Brenner, tem um trabalho, um paper que é incrivelmente engenhoso, simples, usando genética de bacteriófagos, em que eles provam, de fato, que o código é lido em trincas e mais algumas características de como que seria a leitura do código. Ele também previu a existência de uma molécula adaptadora que levaria os aminoácidos até e leria o RNA no ribossomo, que são os RNAs transportadores. Enfim, o Crick foi uma pessoa que sempre me causou muita admiração, e essa geração como um todo, exatamente porque eles conseguiram descrever a base desses processos, que são muito complexos do ponto de vista bioquímico, a partir de experimentos muito simples. Né? Imagina o que estava à disposição deles na década de 60, no final da década de 50, 60. Era muito, muito pouco. E eu acho que aí existe uma lição muito importante para qualquer cientista, especialmente de hoje em dia, que estão embebidos numa ciência em que a tecnologia avança, né, na velocidade, né, do nosso mundo do século XXI, né, e que vai nos possibilitar fazer coisas que nunca fizemos, né, como, por exemplo, sequenciar o genoma de Neandertal, etc., mas não substitui a lógica, o pensar, nessa criatividade, engenhosidade de você poder, né, responder a mistérios que às vezes a tecnologia sozinha não garante, né? Essa é a grande admiração que eu tenho dessa geração de cientistas, né? Depois eu vou te passar, porque essa é uma entrevista maravilhosa que tem um programa nos Estados Unidos. É um entrevistador em inglês também, e ele entrevista os dois, Watson e Crick, recente, muito recente, e é muito, muito legal. Muito legal. Tem todo mundo no YouTube, né, hoje em dia, esse povo todo. Deixa eu ver aqui quanto tempo que ele dá. Eu falo demais, então. Não. Depois você edita aí. O que você está falando. Então, o Crick tem umas citações aí que até fui cavucar, porque eu não sou bom de lembrar, mas que são fantásticas, né? Ele fala: resista à tentação de fazer experimentos demais, porque senão não sobra tempo para você pensar seriamente sobre o que você está fazendo. Né? Outra coisa que eu acho que talvez no Brasil seja especialmente pertinente, uma característica de um bom cientista é valorizar a crítica acima até do que ele valoriza a amizade, porque, na verdade, é da crítica dos pares que você consegue, né, amadurecer as suas ideias não têm que estar certas, né? Elas têm que ter a liberdade de poder propor coisas que alguém, em 5 minutos, mostra para você que estão equivocadas. Porque se você, né, não tiver essa liberdade de pensar e imaginar e propor hipóteses, você não vai, né, nunca se arriscar e nunca vai, né, conseguir descobrir alguma coisa realmente nova, né? Então, é difícil, às vezes, implementar isso no dia a dia. A gente, né, é muito puxado, todas as demandas, né, a correria da sociedade, né, moderna, etc., mas acho que é importante a gente parar e lembrar que a gente, né, trabalhar demais sem pensar não é uma boa ideia. Então, ciência é importante porque ela gera desenvolvimento tecnológico, né, gera avanços que mudam as condições de vida das pessoas, mas isso sozinho, né, também não, né, isso depende também, né, de como que esses avanços são, né, se tornam acessíveis à sociedade. Então, a ciência está sujeita ao regime capitalista vigente, etc. Então,
acaba fazendo que às vezes a ciência seja demonizada porque, né, ela está associada às vezes a grandes corporações, né? O avanço tecnológico acaba, né, não dependendo apenas da universidade, enfim. Então é uma questão que faz com que a ciência, né, às vezes seja tratada de uma maneira negativa, apesar de que acho que a percepção em geral da população é positiva sobre ciência, né? Fora isso, eu acho que ter um conhecimento básico de ciência e a maneira como a ciência funciona e a maneira como o cientista tenta entender o mundo, eu acho que é uma coisa muito libertadora para as pessoas, né? Acho que ensina as pessoas como que a nossa compreensão do mundo é uma coisa imperfeita, gradual, que vai sendo construída aos poucos, e ensina a gente que não necessariamente a gente precisa invocar dogmas para explicar as coisas que nos cercam, né? Acho que as pessoas, às vezes, os cientistas, eles passam a impressão de que a ciência pode ser o substituto do dogma religioso, né? A ciência pode ser, né? Na verdade, os cientistas às vezes apresentam a ciência como sendo tão superior que talvez eles soem dogmáticos, né? Mas eu acho que se as pessoas forem olhar a ciência, de fato, como a ciência avança, ela é exatamente a antítese do dogma, né? Então, acho que se as pessoas puderem entender um pouquinho a maneira como o cientista pensa, a maneira como o cientista, né, pensa em entender e descrever o mundo, eu acho que isso seria benéfico mesmo para aqueles que não são cientistas, né? Eu acho que isso no Brasil pode ter um papel talvez mais importante do que em outros lugares, porque é um país em que a emoção, né, e o pensamento místico são muito fortes, o que não é necessariamente uma coisa que é apenas ruim, né? Eu acho que é uma característica nossa e que, né, na emotividade do brasileiro, né, a gente não tem que se tornar anglo-saxônico. Ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente é muito místico e emotivo e pouco racional, a gente acaba se colocando em armadilhas, né? Na verdade, tendo menos controle sobre a nossa própria vida, né? Então, acho que, por isso, no Brasil, acho que a ciência né, se tornar uma coisa menos intimidante, né, mais popular, né, mais presente no dia das pessoas, acho que seria muito importante. Então, a minha dica é uma dica mais geral, né? Tem muitos aspectos, né, práticos, né? Você pode, né, dizer para um aluno, vai logo fazer iniciação científica, enfim, não se iniba de procurar, acho que, né, um laboratório, acho que as pessoas são, às vezes, intimidadas, acham que vão ser mais mal recebidas, enfim, se joguem aí, isso é uma questão prática, tá? Mas um lado mais filosófico da atuação cientista, o meu maior conselho é o seguinte: aprenda a fazer boas perguntas. O que significa fazer boas perguntas enquanto um cientista? É saber identificar quais são questões aí da natureza que ainda não foram explicadas corretamente, cientificamente, e que são questões relevantes, né? Então, quanto melhor é a pergunta que você faz, maior a chance de que o que você vai encontrar seja, né, importante, né, seja um avanço significativo. Se você começa com uma pergunta que é trivial, não importa se você usa a tecnologia mais sofisticada do mundo, você pode usar o sequenciamento de última geração, pode usar o acelerador de partículas XYZ, que a sua resposta vai ser trivial. Então, acho que isso é o que diferencia um cientista melhor de um cientista pior, é a capacidade de fazer boas perguntas. E no Brasil, especificamente, a gente cultua muito as pessoas que sabem muito do que já foi descoberto, as pessoas que têm conhecimento enciclopédico. Os concursos, inclusive, para escolher os profissionais, se baseiam nessa percepção, né, de que uma pessoa vai ser competente se ela sabe tudo que já foi, né, todo o conhecimento já está nos livros. Isso é uma besteira para um cientista. Um cientista, na verdade, tem que saber aquilo que não foi descoberto. Não ajuda muito conhecer tudo que já foi descoberto quando você tem exatamente que descobrir coisas que ainda não foram descobertas. Então, esse é
É o maior conselho. Quem falou isso foi o Feynman, quando esteve no Brasil, sobre os cientistas brasileiros. Isso. Na verdade, só para completar, né, o Crick, então voltando à questão aí das minhas referências, o Crick é uma pessoa que ilustra isso muito bem e, na verdade, quando ele foi perguntado sobre qual era o maior mérito dele e do Watson por terem feito a descoberta do século na biologia, né, eles falaram, olha, o nosso mérito foi ter achado que esse era um bom problema para a gente perder nosso tempo. A gente não fez um experimento, é verdade, né? Eles são, né, essa pergunta tem a ver com o fato de que eles, né, como a maioria de nós aqui, cientistas sabe, não sei se o público sabe, eles nunca fizeram um experimento, né? Eles trabalhavam de maneira diletante nesse problema, eles identificaram isso como um problema muito importante. E eram fascinados pela ideia e ficavam pensando em como resolver o problema. E acabaram, com a ajuda de dados de outras pessoas, né, formulando uma hipótese que se mostrou correta. Né? Então é isso. O Crick falou, nosso maior mérito é ter escolhido uma boa pergunta. A gente estava lá meio que, né, de brincadeira, diletante, e acabamos tropeçando e encontrando ouro. Mas o fato é que a gente, desde o início, já estava procurando ouro. Né? Então, acho que essa é a minha maior mensagem para um jovem que quer se tornar um cientista.